Conta um pouquinho da sua história pra gente aí. Eu não nasci, né, em berço evangélico, inclusive a minha família é de Salvador, né, Na Bahia? Bahia. Sim. Minha Bahia mãe... diz que é a terra mesmo do Olodum, né? Só a graça de Só a Deus. graça. Mas é um povo abençoado, Amém, precisa, né, amém, amém, também de amém. Cristo. E quando a gente veio para cá, minha mãe veio para cá, para Saquarema, nós não conhecíamos, né, a cidade de Saquarema. Eu vim muito pequeno para cá, mais de 30 anos atrás. Sim. E, assim, nós não éramos evangélicos, não nasci em berço evangélico, e vim ter o meu encontro com Jesus em 2008, na Igreja Metodista Central de Bacaxá. Olha isso. Foi onde que eu ouvi a palavra. Na época foi o pastor Eduilson que estava trazendo a palavra, ministrando Sim. a palavra, e o Espírito Santo falou meu coração, e ali eu reconheci Cristo como meu Senhor, e tive um encontro muito impactante com Jesus. Mas quando o pastor estava lá na Bahia, o pastor, quando a sua mãe decidiu vir da Bahia para cá, para o Rio de Janeiro, ela já conhecia Bacaxá, Saquarema? Então, minha avó morava em Saquarema. Ah, sua avó já morava aqui. Minha avó, no caso, Mãe da sua materna. mãe. Isso, Mãe da sua mãe. isso. E aí ela fez o convite para minha mãe vir para cá, e aí a gente veio e nossa história começou através E dessa você tinha ponte. quantos anos quando você largou a Bahia? 4 anos de idade. Ah, você era pequeno. Muito pequeno, não lembro Então, quase nada de lá. Então, por isso que você não tem sotaque baiano. Não, Você é saquamerense, saquarense, né? verdade. De coração, e Amém. praticamente você nasceu e criou aqui. Eu amo Saquarema. E você conheceu a palavra de Deus com quantos anos? Então, em 2008, eu estava com 20, hoje eu tô com 44 anos, né? Olha, parabéns, não parece. Então, Sua avó já era de alguma igreja ou não? minha avó já frequentava, né? A Igreja Assembleia de Deus. Sim, sim. E sempre falava: tô orando por você, um dia você vai aceitar Cristo como seu Que Senhor. bênção. E realmente E sua mãe já era? minha mãe, ela frequenta, né? Mas Sim, não, sim. não é uma evangélica Você assídua. é de uma família de quantos irmãos? Então, eu, meu irmão Eduardo, meu irmão Fagner e a minha irmã Fabiana. São 4 irmãos no 4 total. irmãos. Todos nasceram aqui. Eu nasci em Salvador. Sim. E o restante foi tudo no estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Então você, quando veio para Saquarema, você tinha seus 4 anos. Você passou a sua adolescência aqui em Saquarema, Sim. a sua juventude. Sim. E você era daquele tipo de filho bonzinho, ou você tinha uma turminha que te levava para um caminho que de repente não agradava muito? Então, Vamos lá, conta seu passado para nós aí. eu fui funkeiro. Não acredito. Não parece. Por incrível que pareça. Eu fui Olha funkeiro. isso. Rapaz, como é que Deus Frequentei muito baile funk. Como é que Deus transforma? Ô, Jesus. Só Jesus na minha Rapaz, vida. como é que Deus... Opa, a cadeira quase que disso aqui. Como é que Deus transforma, Verdade, pastor? verdade. Que bênção. E- Então você frequentava baile funk. Sim, sim. Com meus 14 anos de idade, eu comecei a frequentar baile funk. Rapaz, Eu frequentei que era a antiga- sensação do momento. O Furacão 2000. Frequentei a antiga Laser, Sim. Paradise. Olha né? só. E tive um passado, sim. Meio obscuro. Né? Então, como eu falei, não nasci em berço Mas evangélico, não conhecia Cristo. era no auge da sua juventude, pastor. Então, Foi uma fase da minha foi vida. uma fase da sua né? vida. Serviu como experiência. Claro. Hoje, quando eu vou trazer uma orientação para um jovem, Sim. eu tenho experiência para poder falar. porque eu Exatamente. vim de lá, eu sei o que ele possa Quando tá você vivendo. quando você estava lá no mundão, é porque é normal isso acontecer na flor da idade, 20, 19, 18 anos, né? Te ofereceram drogas, Sim, porque no meio que você vivia, Sim. era muito fácil oferecer, né? sim. Inclusive, amigos, né? Chegaram sim a me oferecer, mas eu, graças a Deus, Deus não permitiu. Você né? tinha a cabeça no lugar ali mais ou menos. Nunca usei, assim, bebia, né? Bebia cerveja, tomava vinho, mas droga eu nunca usei na minha vida. Graças a Deus. Nem cigarro, Graças a Deus. nem cigarro. Deus não permitiu. Graças a Deus. Eu costumo dizer que a pessoa, quando ela não tem, ela não gosta da parada, ela não experimenta. Verdade. Eu tive minha adolescência, que eu também entrei para a igreja com meus 15, 16 anos. Então, a minha adolescência eu também gostava de baile, essas coisas e tal. E os amigos também ofereciam. Eu nunca tive vontade de experimentar. O pessoal, experimenta aí para você ver como é que é.
mas o cheiro Sim. me dava nojo, era de mim. Sim. Mesmo se eu não fosse um cristão, eu jamais... Minha mãe também era uma protetora, sabe? Assim, Sim. chegava em casa do baile, Sim, ela cheirava minhas roupas, olha só, olhava meus bolsos para ver se tinha Sim, alguma coisa. Então, claro. ela sempre foi uma mãe que estava ali. estava ali sempre presente, orientando essa parte. Foi bom você tocar nesse assunto. Essa parte da mãe ser presente ajuda muito, né? Muito, muito. Ajuda muito, porque a mãe que não é presente, o filho vai se sentir à vontade de levar para casa e a mãe não vai olhar mesmo, então... E eu, Alex, eu perdi meu pai para as drogas, né? É mesmo. Eu perdi meu pai para as drogas aqui em Saquarema. Meu pai foi assassinado. Puxa vida. Então, Ele tinha o vício? infelizmente, Lamentavelmente. ele entrou para esse caminho. Que pena, né? que pena. E morreu muito cedo. Ele morreu com quantos anos? Tinha 42 Novo. anos. Né? Praticamente Novo. a minha idade hoje. Novo, né? Muito novo. Nem viu os filhos crescer, praticamente. Não chegou a ver. Né? Hoje Ele foi assassinado? foi. Por causa de drogas, essas Sim, coisas? dívida, Lamentável. Puxa, dívida. Então, é um caminho sem volta. Sem volta. Sem volta. E ele não teve tempo de conhecer o Senhor? Infelizmente, não. Não, Fica, assim, é o que você falou. Fica um exemplo, assim, de experiência para a gente poder relatar para os jovens. Sim. Porque hoje os jovens da sua igreja e de outras igrejas são tentados, Sim. né? Na faculdade, pelas universidades da vida. Sim. Então, o mundo está aí para oferecer várias coisas, né? Verdade. Então, pastor, não é fácil. E é o que você falou. O que aconteceu com você no passado ou com seu pai, hoje eu tenho certeza que Deus te usa para você contar como testemunho Sim. e mostrar que é um caminho sem volta. Sim. Né? Quem sofre é a família. Sim. Sua mãe deve ter sofrido muito. Muito, muito. Porque o dinheiro que ele deixava de comprar comida, ele... É exatamente isso. Não é isso? Exatamente isso. A ponto de ela, por exemplo, quando ele estava trabalhando, ela ficava esperando ele sair do trabalho, porque se ele saísse, com aquele dinheiro ali, Sim. ele gastaria, né, com bebidas, drogas, né, e por aí vai. Então eu sei muito bem o que o inimigo faz na vida de uma pessoa através do vício, porque eu presenciei isso dentro da minha casa. Lamentável. Arranca todo o dinheiro, né? Sim. Meu padrasto, ele tinha um vício da bebida. Aí minha mãe acompanhava ele nos AA, Alcoólatro Anônimo, e minha mãe pegava firme com ele ali e até que ajudou, ele parou de beber por um tempo, mas não é só o A, deveria ter o espiritual. Faltou o espiritual. Sim. No dia que ele encostou, se eu não me engano, um gole de champanhe, aquele pouquinho de álcool que tinha naquela champanhe foi o suficiente para acender um fogaréu dentro dele. Sim. E dali foi para a morte. É por isso que eu falo, aproveitando até esse gancho, a gente está num programa evangélico, claro. né? Infelizmente tem algumas pessoas que servem a igreja evangélica e dizem, não tem problema não. Uma tacinha, só de vinho, um cálice. não tem nada a ver. Cálice. Tem a ver sim. Tem um perigo. É um ponto de contato com o mundo espiritual, com o lado negativo. Verdade, tá? pastor. Então as pessoas têm que se policiar. Verdade, Tem pastor. que se policiar. Não pode brincar, não. Não. Porque o inimigo, ele leva e para sair Sim. Só e ele misericórdia. não precisa de uma garrafa cheia, ele precisa realmente disso. Às De um vezes, cálice. só um Exatamente. pouquinho é o ponto que ele quer entrar ali para fazer a doação na vida da pessoa. Você falou tudo, é um perigo. Tá? Tem que se policiar. Tem que se policiar. Sim. E aí, meu pastor, você vindo para Saquarema, você no auge da sua adolescência, juventude aí, o que tocou no seu coração para você largar essa vida de baile funk, de mulheres, disso? O que tocou no seu coração? Porque é difícil largar isso assim do nada. Espírito Santo. Você já ia na igreja de sua avó ou não? Então, eu frequentava assim com ela quando era menor, ela me levava. Sim. E isso é uma longa história. Porque eu cheguei a ser puxador de samba. É sério? No Boqueirão tinha um bloco chamado Lilibu de Saquarema. Olha só. E aí o que acontece? Minha mãe me levava para cantar nesse bloco, Sim. entendeu? Lá no Boqueirão. Sim. E minha avó me levava para cantar na igreja. Rapaz, que luta. Então, era uma batalha travada nessa época. Que luta. Só que a minha mãe gostava que eu cantava no bloco, por quê? Porque as pessoas botavam dinheiro na minha roupa. E na igreja não. Na igreja você ofertava. Era o contrário. Então era engraçado, porque quando minha mãe me buscava, vai cantar hoje.
Minha avó, se esconde debaixo da cama, se esconde debaixo da cama. E realmente foi uma batalha muito grande. Eu até então eu não sabia Sim, que Deus já tinha um plano para minha vida. claro. Nunca falei com Deus, nunca pensei na minha vida que eu seria pastor, né? Estaria Rapaz. guiando um rebanho. Então é só a graça divina mesmo. Mas me diz uma coisa, então a sua avó, ela claro, foi a grande responsável Sim. por você hoje estar nos caminhos de Sim. Deus. Sim. Quando você estava dentro da igreja, eu quero que você conte, porque isso vai servir de exemplo para outras mães que estão passando por isso. Quando você estava lá, que sua avó te carregava para a igreja, seu coração estava no bloco, né? Sim. Eu não entendia praticamente nada. Aquela gritaria, Mas é aquilo que o pessoal falando em língua, você não entendia nada. Nada. É aquilo que a palavra do Senhor diz, né? A palavra do Senhor ela não volta vazia. Ah, olha Tá? só. Então a semente foi plantada. De alguma forma a semente foi plantada. A sua cabeça estava lá no bloco, mas Sim. de alguma maneira Deus colocou a sementinha ali. Sim. O poder de Deus Não tem como explicar. não tem como explicar. Rapaz, em nenhum momento você fugiu do culto para ir pro bloco, não? Nunca? Não, porque eu tinha um certo temor, né? Minha avó era uma assembleiana muito Sim, rígida. ela é viva ainda? Infelizmente ela partiu, mas ela disse para mim, ó, meu filho, meu neto, antes de eu morrer, Uhum. eu vou ver você numa igreja pregando a palavra de Deus. Que bênção, hein? E aconteceu. Mulher o que ela de falou. oração, hein? Mulher de oração. Mas, vós, se você tem netos, filhos, longe do caminho do Senhor, não desista, continue orando de joelhos, que esse filho vai voltar, esse neto vai vingar. Amém, pastor? Em nome de Jesus. Está aqui o testemunho do pastor Francisco. Testemunho vivo. Né? Oração de anos, né? Da sua avó. Sim. Aí, a sua avó, ela conseguiu... Dona Marina, ela conseguiu ver você como pastor? Não, como pastor não. Que... Mas já me viu pregando. Já, que como ela benção. falou que ia me ver pregando. Puxa vida, que privilégio. Verdade. Então, ou seja, ela viu que valeu a pena o esforço dela, né? Amém. Muito bom. Amém. E sua mãe, depois que viu que você não queria mais saber de bloco, de nada, que agora era crente mesmo, um cristão, ela brigou com você? Ela achou ruim ou ela te apoiou? Hoje, assim... Não, eu falo na época. Não, na época do bloco, ela não gostava, não. Ela queria que eu cantasse. É engraçado, né? Engraçado. E assim, as pessoas gostavam, né? Falavam, Sim, canta bem. E às vezes eu tinha um problema na voz. Uhum. Aí minha mãe pegava limão. Não, você tem que fazer gargarejo, você tem que ir lá cantar. Gente, sua mãe Como que é você lá? sua mãe te incentivou. Sua mãe gostava mesmo, né? É o bloco, quem, né? Claro. É de Taquarema aí, antigamente. Sim. Lilibu, lá do Boqueirão. Vai lembrar do que eu tô falando. Vai lembrar, Tá? o pessoal vai lembrar. Tá? Que Seu bacana. Luiz ali, Dona Sônia ali do Sim, Boqueirão. Sim. Vai lembrar do que eu tô vai falando. lembrar. Tem muitos anos isso. Tem mais de... Eita, Uns 20 mais de 30 anos. Não, 20, né? Você tem 44? Não, então, 44. Eu era pequenininho, eu tinha... Você pequenininho já cantava. Já. Rapaz. Já. E como é que Deus faz as coisas, né? E depois, você cantou na igreja? Então, aí quando eu me converti, Sim. né, eu comecei a louvar o Senhor Que benção, hein? na Igreja Metodista, Central de Bacaxá. Sim. Tive as oportunidades, né? Claro. Deus Pedi a dando- oportunidade, Deus... Sim, Pastor Gessé, saudou, né? Nosso pastor Gessé Claro, aí, claro. homem de Deus. claro. Foi meu pai na fé e ali sempre me deu oportunidade. Fiz Amém. parte do grupo de varões, né? Na época do irmão Carlos Garcia. E tem uma história. Amém, pastor. Que benção, que benção. E vocês podem ver que o testemunho do pastor Francisco, quem não sabia, está sabendo hoje, né? E é muito bom esse testemunho, pastor, porque serve de exemplo para as mães e para as vós de oração, para Verdade. elas não desistirem dos filhos, dos netos. Verdade. E também serve para todos que estão nos assistindo, que vão assistir esse programa, que Deus pode mudar a sua vida também. De repente, hoje, você está igual o pastor quando era mais novo. De repente, hoje, você está cantando para o mundo, num bloco de carnaval, num baile funk. Mas Deus, se Ele tiver um propósito, e Ele tem um propósito, Ele vai tirar você aí desse baile funk, Ele vai tirar você desse bloco. Amém, pastor? Amém. Muito bom. Amém. A gente vai para o primeiro bloco de patrocinadores, Patrick, e já a gente já volta rapidinho, 2 minutinhos, e a gente volta para continuar falando do testemunho maravilhoso do pastor Francisco. Ele que tinha de tudo para ser um funkeiro, mas hoje ele é um pastor. Olha o que Deus faz, que benção, né? Amém. Muito bom. Amém. Vamos lá. Cura hoje